assusta os cavalos. Escuto o tropel dos centauros posteiros. Almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras como lealdade. Librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a daga gritos de liberdade. Vento, cavalo, peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Nosso ideal, meu rincão. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o comitê organizador pelo convite. Eu estou muito honrado, orgulhoso, muito alegre, porque eu fui aluno do Colégio Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria faz tempo. Muitos de vocês não tinham nascido ainda, lá em Frederico Westphalen. E estou muito satisfeito também porque parece que o que nós estamos fazendo, e eu vou explicar, tem tudo a ver com a primeira palestra, que é a questão da qualidade da carne, do futuro, tem a ver com o que a nossa colega falou do frigorífico Silva, do bem-estar animal, e tem muito a ver com o que vamos falar hoje de tarde, que nós também achamos que estamos fazendo no nosso projeto. Também estou muito satisfeito porque eu vou falar de uma coisa que eu não li, não escutei, ninguém me falou, mas que, de fato, eu presenciei e eu tenho o direito de falar. Eu quero passar rapidamente, não vim aqui para fazer comercial da minha empresa, mas para nós começar a conversar, acho que é importante eu falar isso. A Agrobel é uma empresa de nutrição animal. Nós temos 4 fábricas. Aqui é Frederico Westphalen, que é a matriz, onde eu normalmente estou. Nós temos uma fábrica em Santa Catarina, em Caibi. Temos uma outra fábrica em Pelotas, da onde eu estou vindo desde ontem. E agora inauguramos uma fábrica de sal mineral, suplemento mineral, de Nutribel, que é a nossa marca, também bem próximo da fábrica de Frederico Westphalen. E também eu quero dizer que tudo que eu vou explicar sobre o confinamento, o nosso projeto, também serve para validar, experimentar, desenvolver e validar os nossos produtos de rações e suplemento mineral. Essa é uma foto aérea do nosso confinamento. Eu quero dizer para vocês que eu sou de uma família humilde lá do interior de Frederico Westphalen, e desde pequeno nós tínhamos criação de suínos para o nosso consumo da família. Quando eu estudei no Colégio Agrícola, eu já estagiei na suinocultura. E quando eu comecei a vender ração Guabi, que depois virou Supra, e depois vendi Perdigão e tal, o meu primeiro serviço foi vender ração. E o que eu mais fiz na vida,
até hoje foi comprar e vender suínos. Eu fiz uma conta uma vez que mais ou menos comprei na minha vida 1.300.000 porcos. E se eu comprei, eu vendi. E uma certa altura da Agrobela, nós tínhamos uma integração nossa que tínhamos 10.000 suínos. Então, eu fui produtor também de suínos, ainda de comprar e vender. E depois, nos anos 2000, nós fomos sócios do frigorífico Mabela, em Frederico Westphalen. Eu fazia parte do conselho de administração e também trabalhava lá dentro. Então, eu conheci toda a cadeia de suinocultura, isso que eu quero deixar pontuado. Eu não sou da bovinicultura do corte, eu sou da suinocultura. Mas, uma certa altura da vida, né, e na perenização da minha empresa para os meus filhos, eu digo, mas, poxa, o frigorífico, depois nós vendemos para o grupo Marfrig, na hora vendemos e vendemos muito bem, e a suinocultura verticalizou, como o frango, e não tinha mais oportunidade para nós trabalhar nessa cadeia, virou tudo frigorífico. Eu digo, mas o que eu vou fazer da vida, né? O que nós vamos fazer de agora em diante? Eu digo, vou buscar algum negócio onde há uma oportunidade. E quando fui ver se era peixe, se era alguma coisa nesse sentido, encontrei e digo, não, vamos ver o gado de corte no Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos muito já vendemos muita ração para leite. E daí eu quis estudar. Digo, vou ver o que tem bovino de corte. Daí, a primeiro contato, eu quero entender um pouco, e eu pedi os meus vendedores da Agrobela da nossa região, lá de Frederico Westphalen, e digo, convide todos os engordadores, professor, engordadores daqui da nossa região, que são pessoas que engordam 20 bois, 100 bois, 40 bois, às vezes engordam, às vezes não engordam. E eu chamei ele para uma conversa lá na Agrobela, e eu comecei a dizer para eles, olha, eu acho que isso aqui está um pouco atrasado, acho que eu vejo que cada vez mais a participação da carne bovina na alimentação de nós brasileiros vinha perdendo espaço, onde o frango vinha crescendo muito e o suíno também. Coloquei essas opiniões que eu achava que também, na época, não sei hoje, que só 10% dos bovinos do Brasil eram confinados. E eu achava errado aquilo porque, inversamente proporcional, os americanos engordam no confinamento 90% dos animais. E eu tive daí, conversando com eles e fui entender, e aqui, professor, é o ponto nevrálgico, acho que, da minha fala. Eu fui falando com eles e eu entendi, e eles me tornaram, eu entendi que dos 26 que estavam participando, dos 26, eles tinham 26 tipos de genética. Tinham 26 tipos de manejo, tinham 26 tipos de instalações, tinha 26 tipos de alimentação. Eu sou um administrador de empresa, não sou veterinário, sou um técnico administrador. Daí, na minha conta de administrador, digo, não. Então, se tem 26 aqui junto comigo, no mínimo 25 está errado. No manejo, na instalação, na sanidade, na alimentação. Então, algo está errado, nós estamos atrasados. E quando é atrasado, professor, há uma oportunidade de se crescer. E o pior,
que lá, não, os bovinicultores lá da região de Frederico Westphalen, o pior é que nós jantamos, depois tomamos uma cerveja. Isso que é o pior, que todos eles se acham que têm a fórmula correta. Que eles são o cara, o bom, eles são os tais. Isso é muito ruim porque eles se fecham, não estão abertos a melhoria, novas, porque você acha que cada um tinha a melhor alimentação, o melhor manejo, isso, aquilo. Então, eu vi aí que a Agrobela era um lugar que precisava explorar, que havia uma oportunidade. E entendi que o jeito, né, que ainda tem aqui no Rio Grande do Sul, na minha opinião, de usar cavalo, usar cachorro para trabalhar com animais, não era o correto. O que nós fizemos? Daí eu fui para a Argentina. Por que Argentina? Porque a Argentina tem um clima semelhante ao nosso, fiz viagem pela Argentina para buscar conhecimento, porque na Argentina as raças são semelhantes às nossas, as raças europeias, e também porque eu viajo muito pela Itália, fico lá um tempo, eu vejo muitas vezes lá na Itália que não gosto de ver, porque lá está na carne a bandeira da Argentina. Então, os caras estão na frente de nós. O meu filho também foi para os Estados Unidos, ficou uns 40 dias lá visitando confinamentos, visitando bezerreiros, visitando frigoríficos. Fomos em congresso, fiz alguns cursos em São Paulo, no sentido de qual era a nossa ideia? Nós tentar, eu que sou da suinocultura, nós que somos da suinocultura, tentar formar um padrão, já que tinha 26 tipos tentar formar um padrão, como tem no corte, como tem na suinocultura. Então, nós realizamos diversos experimentos. No começo, né, cometemos muitos erros na genética. Nós, em Frederico Westphalen, nós tínhamos um bezerreiro onde nós levávamos sêmen de Angus e os produtores de leite nos produziam terneiro e tal. Nós cometemos erros porque lá no começo nós conseguimos com 12, 13 meses já ter um animal gordo, mas não era uma carne boa, porque era muito gorda, muito precoce. Cometemos erros muito na sanidade, morreu muitos animais para nós aprender, para nós tinha uma alimentação diferente, timpanismo, manejo. Na alimentação também cometemos erros. Chegamos a um ponto de um professor lá do Paraná, onde ele nos recomendava usar até 65% de milho na dieta dos animais. Como é que nós, numa ação consciência, vamos usar 65% de milho numa dieta animal, concorrendo, onde a nossa conversão fica entre 5% e 6%, 6 quilos, né? Onde tem um frango com 1,5 kg, põe 1 kg, e um porco 2,5 kg, onde o base é, de fato, o milho. Então, de fato, nós erramos, o professor errou em usar toda aquela quantidade de milho. E também usando pouca fibra e causando timpanismo. No manejo e também na comercialização, alcançar o retorno investimento. Nós rasgamos muito dinheiro nesse projeto. E daí, em 2020, numa reunião de avaliação do nosso projeto, decidimos, resumindo, que nós íamos passar para produzir
carnes superiores e produzir carne que eu digo que é o nicho do nicho. Então, vamos dizer, um gado Angus, um Hereford é o nicho. Então, nós queríamos produzir o nicho do nicho. E o que na nossa visão é o nicho do nicho? Nicho do nicho é alguém que queira, no final de semana, ter certeza, segurança que não vai fazer feio, quando tem um aniversário, uma comemoração, vai receber uma visita. Nicho do nicho é aquele que consegue pagar bastante, que tem muito dinheiro, e também uma carne diferenciada e que tenha certeza de não passar vergonha e agradar a sua família ou aos convidados. Daí, para produzir esse nicho do nicho, nós tomamos algumas decisões que fez com que o nosso projeto avançasse e melhorasse bastante. Começamos a trabalhar com rastreabilidade e segurança alimentar. Começamos a trabalhar somente com genética de predominância Angus. Nós preferimos o Black Angus. E daí o Black vermelhinho, nós preferimos o preto ou o Brangus. E Wagyu. E outra coisa que é um segredo da Agrobella, nós queremos comprar o terneiro novo. Eu tenho segurança em afirmar isso aqui, não sei se alguém falou. Para mim, um animal que, lá em Bagé, falaram hoje, ou lá em Alegrete, ou qualquer coisa, passar o inverno, passar frio, passar necessidade alimentar ou qualquer ambiente hospício, ele não vai ser a mesma carne e não vai ter o mesmo desenvolvimento. Então, a gente procura, dentro do possível, comprar os animais antes do inverno. Aqui é o exemplo de um Angus, aqui é o exemplo do Wagyu, que são as genéticas que nós trabalhamos. E aqui é o exemplo do que nós estamos fazendo agora lá em Frederico, é o cruzamento do Angus com o Wagyu. E daí, para produzir essa carne nicho do nicho, nós mudamos, né, as instalações. Então, nós usamos lá coltrina, vocês podem observar, para que no inverno, todo mundo acha que não, que sim, que não, mas eu acho que sim. Eu não vejo como um animal na noite, passando frio, no inverno, na chuva, não perder peso, não perder desempenho, ou vai gastar muita energia para se manter quente. Então, nós temos o sistema que trouxemos do gado da avicultura de corte ou da suinicultura, onde usamos coltrina regulando o ambiente dos animais. Também, aqui, para ilustrar, nós plantamos plátanos, né? Por quê? Porque no inverno o plátano é folhas caducas, eles caem as folhas, e no verão, que nós queremos manter um ambiente mais fresco, então ela tá com as folhas, faz uma sombra. Nós fizemos um sistema também, foi uma criação nossa, que eu acho muito importante, além da ventilação que nós falamos, né, bem ventilado. Então, nós fizemos o teto. Gente, se tu pegar um teto assim, vai formar uma camada de ozônio aqui. O que nós
Fizemos no nosso confinamento, nós fizemos o inverso. Por quê? Porque daí sai tudo fora, o ar, a ventilação melhora muito. E outra inovação que nós fizemos é que usamos um teto solar, porque isso aí ajuda no inverno a aquecer mais, e também nós entendemos que aqui os veterinários podem falar isso, onde ao sol a doença vai embora. E também nesse formato, à tarde e de manhã cedo, nós fizemos um sentido, os galpões, que o sol da manhã sempre entra e o sol da tarde nos interessa que entre em todo o galpão. E aqui também é uma novidade, que não sei se tem em outro lugar, aqui embaixo toda a alimentação dos nossos boi é automatizada, tipo suíno, tipo frango de corte, onde ele é alimentado com uma rosca, né? E quando lá no fundo aciona, ninguém mexe nisso aí. E também eu acho que não tem a nossa limpeza dos boi, é tudo com escape automático, né? Que ele passa e traz todos os dejetos na parte da frente. Esses galpões estão 100 e poucos metros e são limpados via de escape, que é tipo um restel, né, que passa e limpa todos os dejetos. O manejo, né, mudamos totalmente também para produzir esse animal, eliminando os maltratos. Eu não aceito que ninguém grite com os animais. Então, eu chego lá no confinamento, os animais estão tudo tranquilo. É um bem-estar animais, é o exemplo que está aí. Depois do meio-dia, tu chega lá, eles estão todos dormindo, descansando. Outra coisa que nós, quando tivemos aqueles, no começo, os holandeses cruzados para os Angus, nós pegávamos desde o começo até no fim, no confinamento. Agora não, a parte de recria é a pasto, mas com suplementação de ração. A nossa alimentação, resumindo, não vou ler ali porque está difícil, mas o que nós entendemos? Nós começamos a usar mais fibra na fase de crescimento. Nós não queremos rações com predominância de um grão, mais que 50%, porque ele pode dar gosto na carne, né? Então, para nós, quanto mais misturas de grãos, melhor. Usamos milho floculado, soja bypass, usamos farelo de arroz, principalmente na raça Wagyu, porque lá na origem, no Japão, eles também são alimentados com farelo de arroz. É isso. Milho floculado, um exemplo. Sanidade, quando os animais chegam lá, nós fizemos, isso é muito bem feito, nós temos 2 veterinários que trabalham lá diretamente, preventivo, né, e um acompanhamento diário dos veterinários. Nós temos um manejo que todo dia, de manhã cedo, quando passa o escape, o funcionário acompanha se tem algum animal que não está bem, né? A gente já identifica. E também sustentabilidade, que hoje o mercado quer isso. Todos os dejetos são recolhidos na parte da frente, são canalizados, onde nós temos 2 biodigestores, um retangular, aquele preto, e esse redondo.
e nós temos 2 geradores e nós produzimos energia com nossos dejetos, que são transportados para a nossa fábrica lá em Frederico Westphalen. E todo o dejeto, depois do último açude, lagoão grande, são esparramados via pivô, por baixo da terra, na lavoura que nós temos no lugar. Então, o ciclo volta, né? Vocês viram aquela primeira foto que tem uma grande lavoura de milho. Nós temos também uma técnica de ultrassom, onde nós classificamos animais. Ao redor de 300 quilos, nós já separamos as fêmeas positivas a marmoreio para inseminarmos com o boi vaguio, com sêmen de vaguio, e também quando nós vendemos animais, nós vendemos, depois mais adiante eu vou explicar, tudo via ultrassom. Então nós dominamos a técnica de ultrassom, onde nós olhamos a área do lombo, a camada de gordura e o grau de marmoreio. Bom, aqui nós vamos mais para a área comercial, que também eu acho que aqui nós temos uma inovação. Nós dividimos os nossos animais via ultrassom em 4 classes. A primeira, que é a Standard, que é o que tem o menor grau de marmoreio, que é o caso daí. O Select, que tem grau médio de marmoreio. O Choice, que é o grau alto de marmoreio. E o Prime, que é o grau superior de marmoreio. Então, quando nós vamos vender os nossos bois, nós conseguimos, depois de muito tempo, depois de perder muito dinheiro, depois de muito estudo, o preço, de fato, quem põe é a Agrobella. Então, nós sentamos com o frigorífico. Hoje, nós trabalhamos com 4 frigoríficos. Um na área em Porto Alegre, que distribui as nossas carnes na região de Porto Alegre, é o frigorífico Madu. Temos mais 2 frigoríficos em Santa Catarina, pequenos frigoríficos. Um que abate os nossos animais e vende em Santa Catarina, e um outro frigorífico que abate os animais e leva para São Paulo. E também vendemos boi vaguio, que são abatidos aqui no frigorífico Coqueiros, que vai para uma desossa lá em Americana da Guidara. Então, nós partimos do pressuposto do seguinte: um boi está valendo R$10 ao quilo, para facilitar a conta. Um boi normal, de campo, de confinamento, Hereford, nós fizemos uma conta: quanto tu me paga a mais pelo meu boi por ele ser Angus? Não, eu te pago mais 8%. Então, meu preço era 10, vai estar fácil nós fazer a conta. O meu preço era 10, eu quero mais 8% por ser Angus. Quanto tu me paga mais porque meu boi é padronizado? O boi da Agrobella, o Angus que nós vendemos, se é 400 quilos, no máximo vai ser 410 ou 380. Se nós disser que é gordura 3, é gordura 3. Quanto tu me paga mais pela padronização? Não, eu te pago mais 3%, já deu 11%. Quanto tu me paga mais porque nós garantimos que o nosso boi é precoce? Então, no máximo, 24 meses. Não, eu te pago por ser a carne macia,
E aí que eu quero chegar. Depois nós vamos no marmoreio, mas segundo os entendidos, é a primeira coisa que quem come a carne nota, é a maciez da carne. E isso nós garantimos. Não, tu me paga porque eu estou te garantindo que ele é precoce. Não, eu te pago mais 5%. E quanto tu me paga mais pela constância, que eu sempre vou ter boi. A Grobela sempre vai ter boi. Se eu disser com ele, ó, aqui um ano eu vou ter 50 boi toda semana. Sim, eu garanto. Não, eu te pago mais 2%. E quanto tu me paga mais nesse caso, ele tem um grau baixo de marmoreio, ali eu não ganho nada pelo marmoreio, porque ele não tem marmoreio, tem muito pouco. Então, eu chego num preço, não, o boi standard da Grobela, eu quero 20%. Podemos fechar negócio? Sim, vamos fechar negócio. E o boi é pesado com nós classificamos via ultrassom o grau de marmoreio e vendemos o boi. Então, esse é o boi standard. Partindo do boi standard, tem o boi superior, grau médio de marmoreio, todas aquelas características que eu falei lá atrás, e outra característica que eu não falei, esqueci. No standard, nós garantimos 90 dias de acesso ao grão. Nenhum boi sai da Grobela sem ter ficado 90 dias com acesso ao grão, que é o boi confinado via grão. No Select, eu parto daquela conta toda, mais o grau médio de marmoreio. Quanto me paga mais por o boi ser grau médio de marmoreio? Não, eu te pago mais 10%. Tá bom, tu quer marmoreio, 10%. Então, e nós, nesse boi, também garantimos 90 dias de coxo. Então, meu boi, estou dando um exemplo, o boi da Grobela sai de lá, pesa na balança, é 30%. O boi que deu Select, grau médio de marmoreio, é 30% acima do preço. Mesma reflexão, ele tem alto grau de marmoreio, e daí, quando nós passamos o ultrassom, e o boi, vamos lá dar um exemplo, um boi está com 420 quilos. Nós passamos o ultrassom e ele tem grau alto de marmoreio, para nós vale a pena, e para o consumidor vale a pena que nós seguramos mais 30 dias. Porque vale a pena botar mais gordura, porque vai expressar muito mais o grau de marmoreio. Daí, esse boi com 120 dias de coxo, no mínimo, nós pegamos mais 10% em cima do... E o último, que é o Prime, que não são muitos ainda, né? Nós garantimos 150 dias de coxo, porque nós seguramos mais tempo esse Prime, porque vale a pena dar comida, porque ele vale muito mais, e ele vai expressar muito mais o grau de marmoreio. Nós acrescemos mais um valor sobre o valor inicial, que é o R$10. Está dando certo. A semana passada, nós tivemos um pouquinho de dificuldade no começo, porque o vendedor do frigorífico não entendeu isso. Ele ia lá e ia disputar preço com outro boi. A minha carcaça, não, ele está 11, ele está 22, eu te faço 21. E eu disse para eles, não vamos entrar nessa briga. Nós temos um boi que ninguém tem. Nós estamos garantindo um monte de coisa. Vai por um outro lado, garante essa... E agora ele conseguiu um vendedor que entendeu isso, né? Ele chegou lá no supermercado, numa casa de carne, e botou lá, no lado, olha, o boi Angus que tu compra dos outros frigoríficos tem isso. Mas o boi que a Grobela eu estou vendendo, estou ofertando para você, tem aquilo e mais isso. Eu te garanto constância, eu te garanto precocidade, eu te garanto marmoreio, eu te garanto que ele comeu 120 dias de coxo.
E os negócios estão andando. E com muito mais facilidade em Curitiba e em São Paulo. E outra coisa que é criada por nós, quando o boi é standard, que é um grau mais baixo, a gente não tem um lacre. Mas quando nós passamos ultração e ele deu o grau de marmoreio médio, superior ou altamente superior, nós temos um lacre, que a gente manda lá para o frigorífico, e quando a carcaça sai do frigorífico e vai lá para quem vai desossar, ou vai, no caso de que vende a carcaça inteira, vai um lacre no perna do boi, aqui, lacrado, onde tem a palavra garantia de origem da agrobela. E tem um nome, então, se é Choice, se é Select ou se é Prime. Para não ter dúvida, e nós fiscalizamos isso. E agora, nesse mesmo raciocínio, nós estamos desenvolvendo, também já tem lá em Porto Alegre o que ele desossa, tem a marca Agrobela, garantia da Agrobela, e tem a marca do frigorífico. E agora nós estamos desenvolvendo, acho que é uma coisa muito para frente, nós estamos desenvolvendo um QR Code da Agrobela, que onde a pessoa lá no supermercado, na desossa, pode botar o celular ali e ver tudo isso que eu estou falando para vocês, da onde veio esse animal, quantos dias teve, o que ele comeu, rastreabilidade, segurança alimentar, tudo isso que eu estou falando para vocês. Nós temos também a raça Wagyu. Como é que está meu tempo? Tranquilo? Nós temos a raça Wagyu, que nós temos lá. Na nossa opinião, o Wagyu vem para ficar, não puro. Eu tenho lá bastante puro. Ele vem para ficar, vai bombar. É a bola da vez, na minha opinião, como é o Angus hoje. É a próxima bola da vez, com certeza. Num cruzamento, explorando a precocidade, não como estão fazendo hoje, deixar 30, 40 meses. Esse é cruzado, e vai vir um novo mercado Wagyu, vai vender muito. Esse nosso projeto, a gente é muito grato que a minha família, nós fomos premiados, não nessa última Expo Inter, como pela Federal Sul e pelo... Estava o governador lá, o melhor projeto dentro da porteira do Rio Grande do Sul. Queria dizer que no começo do nosso projeto também nós tivemos assessoria vários anos do professor Léo, e eu falei com ele, o professor Fabiano, aqui da universidade. Vocês nos acompanharam, nos ajudaram muito. Outra coisa que não tem outro jeito, né, um projeto de sucesso com carnes premium é necessário um comprometimento de toda a cadeia envolvida. Acho que essa frase é muito clara. Como é que eu vou desenvolver se não tiver comprometimento do frigorífico, do supermercado, da casa de carnes e do próprio produtor? Se um Wagyu quiser, eu preciso 50 Wagyu, não, um Wagyu eu vou precisar 3 anos para te produzir. Um Angus bom, um Prime, 2 anos e meio. Então, tem que ter um comprometimento de toda a cadeia. Senão não dá certo. Se alguém quiser ganhar demais, levar vantagem, arrebenta. Não dá certo. Ninguém pode querer ganhar demais, ou projeto
Carnes Premium, comprou 200 boi lá no frigorífico, isso aqui deu bastante, separa, mas e o produtor ganhou com isso? Não. Aquele esquema que faz anos que está rodando nos frigoríficos esse aqui é bonito, separa. Não, tem que ter uma padronização, tem que ter uma garantia, ter uma origem. Na nossa opinião, trata-se de um projeto diferente, inovador, com uma tecnologia única que produz uma carne com nível superior de maciez, falou hoje de manhã, suculência, constância, aroma, marmoreio e padronização. Um projeto único, na nossa opinião, que produz uma carne única, a melhor carne do Sul. Professor. Obrigado pela atenção. Então, agradecemos Benoni pela palestra e agora convido novamente o professor Alexandre Mota e a Marie para que a gente comece a moderação desta manhã. Antes, convido o Gabriel, nosso membro da equipe, para dar um regalo em nome da equipe em corte para o Benoni, nosso palestrante. Então, dando continuidade, né, ao nosso debate, parabenizar então a Marie e o Benoni pela excelente palestra. Tivemos aí 3 assuntos, né, muito relacionados, como o Benoni falou ali no início da sua palestra, né, mostrando então um produtor, né, um empresário fazendo o produto, né, um belo produto, já se diga de passagem, depois vou comentar um pouco mais sobre isso. A Marie, então, envolvida na indústria, né, de beneficiamento desse produto, né, com todos esses preceitos aí do bem-estar animal, né, e o Roberto, então, que teve que se ausentar por compromissos, né, antes do final da manhã aí, que trabalha, então, com essa parte de prospecção de mercado, de negociação desse tipo de produto, né, entendendo, como ele mesmo falou, a ordem reversa aí de começar do consumidor e puxar para trás o que precisa ser produzido, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a pecuária de corte, ela demorou a entender, o produtor demorou a entender, né? E ainda tem muitos produtores que não entendem isso, né? Que nós temos que produzir aquilo que as pessoas querem comprar, né? E a partir disso aí gera, né, um monte de interações aí dentro dos sistemas de produção, principalmente o racial hoje né, essa paixão que nós temos principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, de ter bandeiras de raças aí e querer a partir disso às vezes nadar contra o mercado, né? Então não adianta, o mercado é que dita a regra, né? Claro que a nossa condição ambiental, tipo nós temos na região de onde veio o Fernando, né, que o Nelore predomina, o zebuíno predomina, mas também lá tem a necessidade para produzir uma carne de melhor qualidade, entrou o Angus forte e outras raças aí, Angus e Hereford, né, nos cruzamentos industriais, com essa demanda, aquilo que o Roberto mostrou lá no Pará também, né, com produtos aí de alto grau de marmoreio, né. Então, acho que esse entendimento de que essa manhã foi muito rica nesse sentido,
demonstrar, então, toda essa dinâmica desse processo, né, e de quanto isso é possível, de verdade, desde que tenha, né, um foco na gestão. Uma coisa que me chamou a atenção, começando aqui pela palestra do Benoni, então, para ter uma sequência de dentro para fora da porteira, infelizmente o produtor perde dinheiro, né, apostando, erra muito, né, para conquistar então ali um mercado, conquistar um produto, né? Isso infelizmente a gente vê muito. Eu também acompanho aí propriedades, a gente está no meio e é uma realidade, né? Alguns, como o senhor, com esse alto grau de empreendedorismo, não desiste, né, e segue adiante para chegar, mas a maioria para na metade ou no início do caminho. E não consegue ver esse processo de transformação das suas propriedades, seus produtos, né? Então, é bonito de ver assim, uma pessoa que vai até o final sabendo o custo que tem para chegar nesse objetivo, né? Então, isso é um ponto alto assim, do que o senhor falou na sua palestra, né? E, claro, de ter a capacidade de fazer um produto diferenciado, né? De ter uma classificação, aquilo que eu perguntei para o Roberto, se o maior problema hoje de produzir carnes, né, de alto valor agregado está dentro das propriedades, ou é a própria indústria que às vezes perde a oportunidade de transformar aquele animal que chega lá, ou às vezes os animais são destinados para indústrias que não estão aptas a receber aquele produto, né, por questão de logística, de proximidade, de contato, muitas vezes. Então, a gente envia animais para frigoríficos que não têm a, né, aptidão ali para transformar aquele boi jovem de menos de 30 meses, bem acabado, num produto que vai chegar lá na mesa do consumidor como deveria, ou pelo valor que deveria chegar. Então, eu acho, né, foi fantástico esse projeto, é fantástico pelo jeito, né, e principalmente por essa questão, né, de vocês produzirem 4 carnes diferentes, né, dentro de um padrão mínimo de qualidade, que é a idade e a raça, né, mas a gente sabe que na bovinocultura é mais forte isso do que na avicultura e na suíno, que é a variabilidade animal, né. Então existe a variabilidade genética, está evoluindo bastante, essa padronização genética, padronização de precocidade, de terminação, de marmoreio, de grau de acabamento, de distribuição de gordura na carcaça, mas é muito mais longo no bovino do que aconteceu na suinocultura e na avicultura, até porque a vaca dá só um terneiro por ano, normalmente, em reprodução natural, né? E o intervalo entre gerações é longo. Então, na avicultura é mais fácil, na suinocultura é mais fácil, porque esses ciclos são mais curtos, né? Então, existe uma variabilidade e vocês estão sabendo explorar essa variabilidade, né, dentro do... eu produzo um animal diferenciado, mas dentro do diferenciado eu tenho 4 classes dessa diferenciação, né? Então, isso aí eu acredito que é uma inovação mesmo, que geralmente é a indústria que faz esse rateio lá dentro da própria desossa, depois do produto, vocês já entregam, né, e dessa forma agregando valor no sistema de produção, né? Então, excelente essa questão. Para mim foi... Eu não conheço ninguém que faça isso também aqui no estado, principalmente, onde eu atuo mais, que entrega esse produto, né? E da parte, então, da indústria, né, que a Maria explicou muito bem, e a parte da questão do bem-estar animal, e também o Benoni mostrou ali a questão dos seus animais, né? Isso é um processo de educação, um caminho sem volta, né? Uma mudança cultural que nós daqui do Rio Grande do Sul principalmente temos aí, de um modo diferente de lidar com os animais, né? De uma transformação, mas que eu tenho observado nas fazendas que isso é bem recebido pelas pessoas. Então as pessoas estão mudando. Eu sempre comparo isso com o hábito que nós tínhamos lá 20, 30 anos atrás, que a maioria das pessoas tinha o hábito de fumar. Isso foi feito um trabalho de reeducação pela questão que o tabaco causa das pessoas, e hoje, então, passa por um processo longo, né, e a maioria das pessoas não fumam mais. Então, essa questão de mudança de cultura, ela não é instantânea. Tanto que a Maria mostrou ali trabalhos, começaram lá em 1934, né,
e regulamentações lá depois de 34, aquele livro de 64, 65, né? E nós estamos falando aí, então, de 50, 60 anos, e as coisas estão diferentes. E nas fazendas também as coisas estão diferentes, né? Então, principalmente os alunos que têm saído agora, os profissionais, né? Já tem que sair com essa mentalidade que, primeiro, não existe um radicalismo de não pode matar os animais porque existe um sofrimento. Ninguém vai deixar de comer carne, como falou o Grecelé, né? Cada vez a demanda de volume é maior, pode ser que diminua o consumo per capita, mas a população aumenta, né? Então a gente vai ter uma demanda grande de produtos, é um caminho sem volta, né? E nós precisamos nos adequar a essas exigências, né? Acho que hoje todo mundo sente, né, vamos dizer, uma sensibilização por ver um animal sendo judiado, né? Mas a gente sabe que aquele animal existe, e o bovino de corte, a avicultura e suinicultura existe nessa proporção, porque são animais de interesse econômico, de interesse alimentar, e que se não fosse assim, não teria toda essa cadeia envolvida no processo. Só que nós precisamos se envolver com o bem-estar animal, né? Então, entender mais dos animais, essa questão da resposta do animal, da visão, das suas defesas, de como o animal age, né? Quando a gente vai numa fazenda fazer um treinamento para um funcionário lá, que ele entende que o bovino reage de forma diferente, porque ele tem uma visão ruim, que ele não enxerga atrás, que ele é sensível ao barulho, que ele precisa do olfato para ajudar, que tem que baixar a cabeça, que tem que dar tempo para o animal, né? As pessoas começam a ver que o trabalho se torna mais agradável, mais prazeroso, menos desgastante, tanto para os animais como para as pessoas que estão envolvidas no processo, né? E que bom que isso chegou na indústria, mesmo sendo de forma impositiva, né? E porque quando cai na mão da indústria, que a indústria também tem um interesse econômico por isso, ela acaba entrando forte no processo de educação, de padronização. Por que a pecuária se transformou nos últimos 10, 15 anos aí, né? Porque existe um mercado que quer consumir essa carne e a indústria encampou isso e começou, vou ter que pagar diferente pelo boi, diferente que você me enviar para a indústria. Então não partiu do produtor, porque é muito pulverizado, né, a questão do produtor. São muitas pessoas, é difícil ter padronizar 26 pessoas numa sala, pode ter 26 manejos diferenciados, né? Mas a indústria fez esse papel que é importante da padronização do produto e está fazendo agora, né, mesmo que seja por uma imposição, o papel do bem-estar animal, né? E que tem um campo de trabalho muito interessante para veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos, né? Todas as pessoas envolvidas no processo. Então, desde já parabenizar a Marie pela palestra, né, explicando mais sobre isso, que isso serve para a indústria e serve para as propriedades. Parabenizar mais uma vez o Benoni pelo excelente projeto de uma empresa reconhecida dentro do Estado e fora do Estado, né? E o Grecelé também, que teve que sair, que vive dessa questão do mercado da carne, tá? Então, com isso eu também parabenizo a equipe do Incorde, que foi muito feliz aí no convite desses 3 palestrantes pela manhã, né? E passo a palavra aí para quem quiser fazer algum questionamento, então, tanto para a Marie como para o Benoni, daqui para frente. Bom dia, André Fogaça. Primeiro, parabenizar pelas apresentações, né? E queria dirigir um questionamento aí tanto para o Benoni quanto para a Marie, tá? Representante aí da parte da indústria. O seu Benoni colocou um sistema de produção aí praticamente único, né? E que, como o professor Alexandre comentou aí, o mais difícil aí para nós alcançarmos um nível de qualidade superior de carne é dentro da porteira. Este processo já está sendo feito e já foi bem caracterizado pela sua apresentação aí, como uma carne, um produto de qualidade superior, tá?
No entanto, a indústria frigorífica, né, ainda caracteriza essa qualidade por tipificação de carcaça, certo? Eu queria saber assim, e aí a própria Agrobela conseguiu separar em diferentes níveis ali, né, que o senhor colocou, a carne choice, o prêmio máximo, enfim, né? O que falta da iniciativa, tanto da indústria quanto aí no caso do produtor, que seria, eu acho que uma questão pioneira aí da Agrobela, em caracterização de carne bovina, tá? Por características mais abrangentes aí de qualidade de carne. E aí, nesse sentido que eu coloco, são metodologias hoje já disponíveis aí pela indústria, pela ciência, né? Como espectroscopia, ultrassonografia, imagem. Então, tem algumas metodologias hoje muito pouco explorada pela indústria da carne, tá? Que eu acho que seria um passo aí no desenvolvimento aí, na garantia dessas características de qualidade de carne. Sim. A suinocultura era um atraso muito grande. E havia sempre esse embate que não leva a nada, a briga, a disputa. Como tem hoje no trigo, com os moinhos, no milho, graças a Deus, acalmou, no soja também. Mas tinha aquela, quanto tu vai pagar o porco? Quanto tu vai isso, aquilo? A partir do momento que os frigoríficos de suíno, isso eu acompanhei muito de perto, começou a pagar pela tipificação de carcaça e tinha um preço estabelecido, padrão para todo mundo, e pagava pelo animal, a suinicultura evoluiu rapidamente e tomou espaço da bovinicultura. Eu acho, uma vez eu parabenizei o frigorífico Silva por ter aquela carne já Angus. Mas eu acho também que, por que pagar Angus? Eu acho que a garantia quem tem que dar é o frigorífico. Mas, infelizmente, ainda continua essa briga, mais um centavo, menos um a mais, frigorífico com o produtor. E tem uma coisa que só no Rio Grande do Sul tem, que é o corretor no meio, que ganha tanto, mas tem sentido. O frigorífico aí faz tantos anos, por que um intermediário, um corretor? É só no Rio Grande do Sul que tem isso. E eu acho que os frigoríficos teriam que pagar assim. Eles têm um ganho, de fato, quando o boi é superior e eles separam, né? Eles têm um ganho. Mas também quando a carcaça é muito inferior e pagam pela classificação Angus, um exemplo, eles perdem também. Eu acho que o justo, o correto, era pagar conforme aquilo que a Agrobela propôs ao frigorífico de Porto Alegre, que atende a Grande Porto Alegre, propôs aos de Santa Catarina, e me chama a atenção que os de Santa Catarina estão preferindo, antes do Rio Grande do Sul, entenderam melhor os Choice e os Prime. E estão indo para São Paulo. E os Wagyu, só para vocês terem uma base, também a gente vende pelo grau de marmoreio, que vai de 1 a 10. A escala é um pouco diferente. Mas, infelizmente, na Wagyu ainda eles classificam lá em São Paulo, e aí difícil, né? Está respondido? Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar assim, Maria, dentro desse processo que eu estava falando, da minha observação, né?
o que tu enxerga, assim, essa mudança cultural das pessoas? Tu acha que as pessoas absorvem bem isso lá dentro da indústria, nessas propriedades que tu tens acompanhado, né? E se consegue mensurar o quanto que isso tem beneficiado aí a qualidade da carne que depois do pós-abate dos animais? Eu costumo dizer que eu sou uma veterinária, mas eu não trabalho com os animais. Eu trabalho com as pessoas que trabalham com os animais. Então, essa questão dos treinamentos é muito importante. E logo que eu comecei, que eu entrei no setor de bem-estar animal, eu tinha essa preocupação. Eu vou chegar lá numa fazenda que, queira ou não, o mundo que eu trabalho é predominantemente masculino, né? Tanto dentro do frigorífico como nas fazendas. Então, eu tinha essa preocupação, como é que eu vou chegar lá para ensinar uma coisa para um peão que trabalha 30, 40 anos lá na mesma propriedade, ou para alguém que está no frigorífico há 10 anos lá tocando boi. Só que isso, eu tinha essa percepção, mas quando eu comecei a atuar, eu vi que isso não é bem assim. As pessoas gostam, elas me recebem bem, elas gostam de ouvir, elas gostam de aprender. E às vezes a gente fala, com certeza tudo que eu falo eles veem no dia a dia, né? Eles já sabem. Só que às vezes eles nunca pararam para pensar que tem um porquê daquilo que está acontecendo. Então, que nem eu falei ali, os animais têm pouca percepção de profundidade. Então, ele sabe que, ele vê que o boi tem um lugar que o boi não gosta de passar, mas ele não sabe que o boi não gosta de passar ali porque aquilo ali é escuro e ele não sabe se é um buraco, se ele tem que pular, se ele pode colocar a pata. Então, essa questão dos treinamentos é muito importante. Eu vejo que o pessoal é receptivo, gosta de aprender, gosta de discutir, gosta de conversar comigo, falar, mostrar as dificuldades, mostrar o que melhorou, me agradecem quando eu consigo melhorar alguma coisa, sabe? Então, é tudo uma questão de gestão de pessoas. A gente saber trabalhar, saber escutar as pessoas para saber passar aquilo que a gente pode contribuir, né? E a gente vê, por exemplo, uma melhora aqui direta do frigorífico Silva. Antes a gente não tinha essa certificação no McDonald's, agora a gente conseguiu. Então, foi todo um trabalho de treinamento do pessoal de melhoria das estruturas para a gente conseguir passar nessa auditoria. E a gente vê também o reflexo na carne, né, que a gente perde ainda muito em todos os frigoríficos, né, pela questão de contusão. E, às vezes, é só tu saber um trabalho, tu ver aonde que está machucando, qual é o lugar lá dentro do frigorífico, ou no caminhão, ou na fazenda, qual é o manejo. Teve um caso de uma fazenda que eu fui, que a gente tinha bastante incidência de contusão. Eu fui lá, fiz treinamento com o pessoal, eles mesmos me mostraram lá na fazenda aonde que era o lugar que os bois se batiam. Então, no momento do carregamento, eles batem em tal lugar. E daí a gente foi ver, no outro dia eles foram no abate, estava lá, em tal lugar, o machucado no boi. Então, é coisa que eles sabem, quem está lidando no dia a dia sabe, é só a gente dar ouvidos, né, e conseguir ir atrás e fazer as melhorias necessárias. Mais algum questionamento, pessoal? Então, não havendo, e pelo horário, agradecer de novo, em nome do Incorte, a presença do Benoni, da Marie, né? Parabenizar mais uma vez, foi uma manhã muito rica aí em conhecimento e em discussão. Muito obrigado. Pessoal, só para finalizar, eu pensei, eu vou levar um livro para fazer um sorteio, né? O que eu pensei? Eu não vou sortear, porque eu acho que na vida a gente não pode 100% contar com a sorte. A gente tem que contar com a sorte, né? Ela nos ajuda. Aí eu pensei que eu vou fazer, o livro que eu trouxe é em inglês, porque grande parte da literatura de bem-estar animal está em inglês ainda. Então, a gente tem que saber se comunicar, tem que saber falar inglês, é o futuro. Então, o que eu pensei? Vou botar uma frase ali em inglês, e a pessoa que souber ler essa frase e me falar o que está escrito vai levar o livro. Então, eu vou dar o livro para a Maria e parabenizar ela por ter respondido e participado. Muito obrigada.